Olá, bem-vindo e bem-vinda ao programa Papo de Gajos do canal Lusofonia TV, que conta histórias de sucesso de portugueses e descendentes no Brasil e no mundo. Hoje, o nosso convidado é o advogado de imigração nos Estados Unidos, Luciano Parque, que nos conta sobre o processo de imigração, legalização de quem já vive nos Estados Unidos e as vantagens de se ter um passaporte português. Mas isso já após a nossa vinheta. Aproveite para se inscrever agora em nosso canal, dar um joinha e ativar o sininho de notificação. Até já! Olá, Luciano! Muito bem-vindo ao nosso programa Papo de Gajos do canal Lusofonia TV. É um enorme privilégio ter você por aqui, passando mais informações sobre imigração, o processo de brasileiros indo para os Estados Unidos, o benefício de se ter um passaporte português. Enfim, eu tenho certeza que a nossa conversa de hoje será muito enriquecedora. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, muito obrigado. É um prazer estar aqui, é um prazer poder ter essa conversa com você e também com o seu público que está assistindo o seu programa. Luciano, eu quero aproveitar esse início de conversa e eu vou explorar bastante você hoje com um máximo de informações, embora seja um bate-papo bem descontraído que a gente vai ter aqui, mas me conta como é que você foi parar nos Estados Unidos. Muito bem. Bom, eu também faço parte, sou um dos vários milhões de imigrantes que estamos todos aqui nos Estados Unidos, né? Mas, na verdade, eu vim para cá inicialmente para estudar. Eu vim fazer um curso de mestrado e, bom, eu vou dizer que eu tive essa oportunidade de conseguir um emprego aqui e esse emprego me trouxe a segunda oportunidade, que foi um processo de imigração, né? Então a empresa, o empregador, ele se tornou o meu sponsor, né? O patrocinador do processo de Green Card, e aí consegui, lógico, depois a gente até explica melhorzinho o que é o Green Card para quem não sabe, tá? Mas foi o que realmente então me habilitou, eu e a minha família, a ficarmos aqui nos Estados Unidos. E Luciano, conta pra gente, quando você foi fazer o seu curso, o seu mestrado, você já foi com um visto de estudante ou você utilizou diretamente esse benefício de ter o sponsor, um responsável por você? Perfeito. Inicialmente eu vim para cá com um visto de estudante, esse era o meu projeto. Todo o trabalho de me preparar para entrar numa faculdade, uma universidade americana. E sim, eu vim para cá para estudar, vim com o visto de estudante, que tem o código de F1, né? Vim eu e minha família, mas aí depois a proposta de emprego ela aconteceu enquanto eu estava aqui nos Estados Unidos. E como é que foi essa mudança na sua vida? Imagino que você tenha encontrado aí grandes diferenças entre a vida no Brasil e a vida nos Estados Unidos. Como é que foi essa adaptação para você, para sua família, seus filhos que são pequenos, a parte escolar? Teve uma dificuldade ou não? Como aconteceu isso diretamente? Olha, no fundinho, a gente sempre teve a vontade de se mudar e viver aqui nos Estados Unidos, né? Mas, enfim, não tinha nada em vista, nada certo, eu vim realmente para estudar, mas aí, uma vez que a gente teve essa oportunidade, a gente realmente estava aqui para ficar, né, e viver, a adaptação em si, ela não foi difícil, tá? E de novo, ela sempre foi um sonho que a gente tinha, porque a gente sabe que a qualidade de vida aqui ela é excelente. Então, eu, por exemplo, venho de São Paulo, no Brasil. Para quem conhece São Paulo, sabe que é uma loucura, né? Uma vida assim bastante estressante, trânsito, a questão da violência urbana é um problema muito grande. E como eu tenho família, tenho crianças pequenas, sempre foi uma preocupação. Então,
A vontade de vir para cá sempre teve, de novo, houve uma oportunidade que a gente aproveitou, mas a adaptação em si ela foi tranquila, apesar dos meus filhos não falarem inglês quando eles vieram para cá, mas criança aprende muito rápido, as escolas estão preparadas para receber estudantes estrangeiros, né? E aqui as coisas funcionam, então a adaptação ela não é difícil. Se você está numa região onde tem uma comunidade imigrante, e ainda mais se for uma comunidade imigrante que é do seu país de origem, né, isso facilita mais ainda. Então, a gente tem supermercados brasileiros, né, e aqui é uma região, eu estou no estado de Massachusetts, aqui nos Estados Unidos. Tem uma comunidade imigrante muito grande, não só de brasileiros, mas de portugueses também. Inclusive é uma imigração, uma comunidade imigrante relativamente antiga, né? Já bem tradicional de Portugal. Então aqui também eu entendo que tanto para o brasileiro como para o português, a adaptação não seria difícil. Você falou a questão da comunidade portuguesa aí nos Estados Unidos, e ontem, por acaso, eu tive uma reunião com a empresa que eu represento aqui no Brasil, o canal português SIC Internacional, que também é transmitido aí nos Estados Unidos. E ontem, enquanto a gente conversava, ela acessou os dados, como se fossem os dados do nosso IBGE aqui no Brasil, né, de censo, e os Estados Unidos hoje é o segundo país com maior imigração portuguesa. O primeiro é França, o segundo é Estados Unidos e vem em terceiro o Brasil. Todo mundo acha que Brasil é o grande destino dos portugueses, né, que saem de Portugal para tentar a vida, mas não é. É impressionante como o número de portugueses nos Estados Unidos é gigantesco. Se eu não me engano, ela me falou em 1.700.000 portugueses. É muita gente, né, Luciano? E as pessoas não têm essa noção. Talvez seja na mesma proporção de brasileiros saindo daqui e indo para os Estados Unidos, né? Talvez seja o primeiro destino, né, dos brasileiros aqui, e Portugal talvez seja o segundo, até pela facilidade da língua, né? Mas, Luciano, você foi fazer o teu mestrado, né? Você concluiu. Aliás, eu gostaria de falar aqui para todos, né? O Luciano, ele fez um mestrado em Direito e passou de primeira, né, na prova, que seria a nossa prova de OAB aqui no Brasil, né, para ele poder ser licenciado. E a taxa é muito baixa, né, de aprovação nesse curso. Né? Como é que foi essa sensação de você, depois de fazer o mestrado, conseguir fazer a prova para a licenciatura e passar já de primeira nos Estados Unidos? Perfeito. Você falou bem, existe o exame da Ordem dos Advogados aqui, e aqui é estadual, que ele é relativamente semelhante ao que acontece no Brasil. Tá? E o mestrado que eu fiz, ele é um mestrado aqui no estado de Massachusetts que me habilitava a prestar o exame da ordem. Né? Então, eles permitem que, se você é um advogado de algum outro país, depois que se formar desse mestrado, ele está habilitado a fazer o exame da ordem aqui no estado de Massachusetts. E como eu comentei, através dessa oportunidade de trabalho, então eu me vi na necessidade de obter essa licença. Eu precisava me tornar um advogado aqui nos Estados Unidos, né? Eu vou te falar que realmente foi duro, porque é uma prova difícil, é uma prova extensa, e os americanos gostam de exames baseados em tempo. Então ela não só é extensa, mas como existe um tempo limitado para você responder essas perguntas. Olha, eu vou te dizer que sem dúvida nenhuma, foi muito gratificante, mas foi duro. Se eu falasse que eu gostaria de passar por isso de novo, não. Não, acho que ninguém gostaria de passar por uma segunda prova, né? Ou nem nos Estados Unidos e nem no Brasil.
Há quanto tempo você já está atuando nesse segmento de advocacia para a imigração, Luciano? Desde que eu me formei, então, no mestrado aqui em Direito dos Estados Unidos, né, eu venho trabalhando com direito imigratório, né, com leis de imigração aqui nos Estados Unidos. Então eu vou completar aí 8 anos nessa área. Tá? Eu vou dizer que é uma área bastante complexa. Ela é considerada como a segunda, ou se não a mais complexa área dentro do direito americano. A disputa entre os dois tipos de direito mais complexos aqui nos Estados Unidos é o direito tributário e o direito de imigração. Tá? Mas eu diria que um fator que torna o direito de imigração aqui nos Estados Unidos um pouco mais complexo é a mudança de políticas. Toda vez que troca um presidente, muda-se muita coisa, muda-se muita diretriz dentro da imigração, né? Então tudo isso contribui para que seja realmente assim uma área delicada, uma área que se desenvolve, toda hora ela está mudando, então que exige que os advogados estejam preparados, sempre acompanhando, e o estudo não termina, né? O bom advogado tem que estudar sempre. E você tocou agora num assunto bem relevante, Luciano, que é a política, né? Antes vocês tinham aí nos Estados Unidos um presidente um pouco mais duro, né, em relação à política de imigração. Como é que está hoje esse processo? Você acha que facilitou um pouco? As pessoas podem agir de uma maneira mais tranquila para buscar a sua legalização, sem tantos receios? Como é que está esse panorama? Olha, eu vou dizer que o presidente anterior ele foi bem duro e ele reverteu ou fez mudanças dentro das diretrizes e dentro da política de imigração que dificultou muito vários processos. Tanto a situação do imigrante que não está legalizado aqui, né? A gente chama esses imigrantes de indocumentados, né? Imigrantes sem documentos. Mas o problema maior ainda que ele começou a dificultar os processos de imigração, mesmo para quem tinha a possibilidade de ter um processo legalizado. Então, uma pessoa que queria vir aqui para os Estados Unidos tinha condições e tinha um processo legal para imigrar para os Estados Unidos, ficou mais difícil, as taxas de negação dos processos, né, de não aprovação dos processos de imigração aumentaram, e uma outra maneira que o ex-presidente, né, ele conseguiu evitar também a vinda de muitos imigrantes foi através da ineficiência dos departamentos e dos setores de imigração. Então, a velocidade, o tempo dos processos, que já eram lentos, né, ficaram muito piores. Ficou tudo muito mais lento. E você, então, acha que nesse período, com essa renovação de presidente, com uma nova política de imigração, vai facilitar realmente a legalização de quem está buscando moradia, emprego, né? Esse processo, aliás, até completando um pouco mais essa pergunta, você acha que o mais eficiente é as pessoas já irem com um processo em andamento, já tudo aprovado, ou isso indifere? O tempo de espera para quem já está aí nos Estados Unidos, por exemplo, é o mesmo para quem inicia um processo fora do país ainda? Eu só gostaria de adicionar a resposta aqui anteriormente em relação ao novo presidente, né? Presidente Biden. Eu acho que o primeiro passo dele, na verdade, é reverter muito do que o outro presidente fez, para que, na verdade, voltar ao status quo que tinha antes. Ou seja, ele, na realidade, ele não vai estar melhorando. Ele só vai desfazer o que o outro piorou. Então, ele só vai voltar ao que era antes. Ele não está efetivamente melhorando. Tá? Então, acho que tem uma concepção errada de que ele está facilitando. Ele não está facilitando, ele só está corrigindo os erros do presidente anterior. Tá? Agora, existe a intenção dele de realmente trazer novas soluções para os imigrantes, tá? Mas isso tem que passar
pelo Congresso, pelo Senado, e aí entra uma questão política que vai demorar e que pode acontecer, quer dizer, pode acabar não acontecendo. Agora, com relação aos processos de imigração de quem tem a oportunidade de vir legalizado para os Estados Unidos, eu te diria que o tempo do processo, quando a gente está falando de processos individuais de cada pessoa, o que vai variar é o tipo de processo. Então, é muito normal, lógico, as pessoas não entendem a complexidade de imigração. Muitas vezes assim, existe até o erro popular de achar que imigração é fácil. Não é, mas dependendo do tipo de processo que você tem, é o que vai ditar o tempo do seu processo. Tá? Então eu vou dar um exemplo super simples. Se você tem pais americanos e esses pais americanos estão pedindo o green card para os filhos, tem uma velocidade, e que é uma velocidade relativamente rápida dentro dos padrões de imigração. Tá? E quando a gente fala em imigração, quando a gente fala rápido, são vários meses. Tá? Agora, se você, por exemplo, tem um irmão que tem a cidadania americana e esse irmão quer fazer um pedido de green card para uma irmã, por exemplo, a gente está falando aí, no mínimo, de 15 anos no processo. Tá? Então, e aí é indiferente da pessoa estar nos Estados Unidos, da pessoa estar no Brasil, de estar em Portugal, tá? Aí é o tipo de processo que vai variar. Puxa, realmente é um prazo bem extenso, né? As pessoas têm que se programar. Mas nesse caso a gente está falando do Green Card, né? Que seria aí o que todo mundo almeja, na verdade, né? Mas existem outros tipos de vistos, né? O visto de trabalho, o visto de residência, que já te dão uma certa comodidade, né? Te tiram da ilegalidade para você poder realmente ter uma vida quase americana, né? É uma vida americana, só você ainda não é americano, mas isso é possível também, né? A pessoa chegar, requerer visto de trabalho, requerer visto de residência e depois, acho que é natural que a pessoa busque então o tão almejado Green Card, não é isso? Ótima pergunta, Everton. Vamos lá, então existem diferentes tipos de visto, cada um com um intuito, cada um com um objetivo diferente. Então você tem visto de turismo, que é para passeio, você tem visto de trabalho, você tem vistos diplomáticos, né? Você tem, por exemplo, mesmo dentre os tipos de vistos diplomáticos, dentro dos tipos de vistos de trabalho, você tem diferentes tipos, né? Com diferentes prazos de validade ou com limitações diferentes. Quando a gente fala em visto de residência, e aliás agradeço você ter levantado essa questão, o visto de residência ele é o Green Card. Então, para você poder residir de maneira permanente aqui nos Estados Unidos, tá, é o tal do Green Card. Então, o Green Card, o que ele é? Ele é a autorização do governo americano, da imigração americana, para que você possa viver aqui nos Estados Unidos de maneira permanente. Eu não sei se os brasileiros entendem, mas talvez os portugueses que imigraram para o Brasil sabem que no Brasil tem o tal do RNE, Registro Nacional de Estrangeiros. Tá? Esse é o Green Card brasileiro, né? E aqui nos Estados Unidos, então, você tem o Green Card, que é a sua residência permanente aqui nos Estados Unidos. Tá? Esse Green Card... Desculpe. Esse Green Card... Então, o Green Card ele te autoriza a trabalhar, te autoriza a viver aqui. Tá? Agora, os outros vistos, eles têm um prazo de permanência autorizada aqui nos Estados Unidos. Né? Então, por exemplo, se você tem um visto de trabalho, vamos supor, existe um visto de trabalho chamado L1. Tá? Esse L1 ele te autoriza a ficar aqui por 3 anos, prorrogáveis por mais 3 anos. Então, assim, você vai estar residindo aqui nos Estados Unidos, você vai estar trabalhando, mas você pode ficar no máximo por 6 anos, 3 mais 3. Tá? O que é diferente do Green Card. O Green Card você não precisa ficar renovando. Você vive aqui, é permanente. Tá? E
esse visto de trabalho de 3 mais 3 anos, ele também vale para a somatória do tempo para solicitar o Green Card, ou quando ele está com esse visto de trabalho não é contado? Em Portugal, por exemplo, se você vive há 5 anos no país, você pode pedir a nacionalidade, né, no país. Com esse visto de trabalho de 3 mais 3, ele também conta como tempo, né, dentro dos Estados Unidos para pedir o Green Card? Então vamos lá, vamos separar, porque o Green Card, ele nada mais é do que autorização para você residir de maneira permanente. E ele não é a nacionalidade, né? Então você continua sendo um português ou um brasileiro que tem autorização para viver de maneira permanente nos Estados Unidos, mas a sua nacionalidade continua sendo de Portugal ou do Brasil. Uma vez que você tem o Green Card, tá? Depois de 5 anos você pode pedir a nacionalidade americana, que é o que a gente chama de naturalização, tá? Mas para isso você tem que ter o Green Card. Para você chegar no Green Card, você tem que ter um processo de Green Card. E aí você tem que ver, então, cada caso individualmente para ver se a pessoa tem uma maneira para se habilitar e pedir, então, o Green Card. Perfeito. Eu realmente tinha confundido aqui todas as informações, né? Mas é uma confusão normal. Ok. De qualquer maneira, então, o Green Card, para a pessoa ter autorização para residir nos Estados Unidos, né? Eu diria que numa balança ela tem mais peso do que o próprio visto de trabalho, correto? Isso vai depender então de qual que é o seu objetivo, né? Okay. Então, por exemplo, você é uma pessoa que quer simplesmente ter a experiência de morar no exterior, mas você não tem a intenção de ficar aqui para sempre, né? Então você vem com um visto de trabalho. Você pode trabalhar, você pode viver, de novo, dentro do período autorizado naquele tipo de visto, né? Mas não é para sempre, não é permanente, ele não é um Green Card, tá? Isso é muito normal, por exemplo, com estudantes. Então, muitas pessoas vêm aqui, vêm para estudar, seja para estudar só a língua ou para estudar, fazer uma faculdade, enfim, vem para estudar, acaba se encantando, gosta dos Estados Unidos, fala assim, poxa, eu gostaria de passar mais tempo, eu gostaria de ter uma experiência de vida aqui nos Estados Unidos, né? Ou estudantes de faculdade se formam, assim, olha, eu gostaria de ter experiência numa grande empresa americana dentro da minha área de estudo, gostaria de ter uma experiência, mas eu depois quero voltar para o meu país, eu quero voltar para Portugal, eu quero voltar para o Brasil, né? Então, nesse caso, a pessoa vem com o visto de estudante, estuda, muda o visto para visto de trabalho, tem essa experiência, desfruta dessa experiência no exterior, mas depois volta para o seu país de origem. Agora, se a pessoa acaba querendo ficar aqui, aí sim vem todo o processo, né, do Green Card. Então, por exemplo, um imigrante legal que já esteja nos Estados Unidos, já está trabalhando, ele não vai entrar com um pedido de visto de trabalho, automaticamente ele já entra com um pedido de Green Card, seria isso? Se a pessoa já está com visto de trabalho e ela quer dar um passo além, ela quer ficar aqui de maneira permanente pro resto da vida, exato, seria esse o processo, pedir um Green Card. Ok, então, na verdade, ela pode ter vários estágios, né, de vistos, né, no tempo que ela deseja ficar nos Estados Unidos, né? Perfeito. E a comunidade que é totalmente legal, que chegou como turista, não pediu visto nenhum e está trabalhando, quais são os riscos, né, e as consequências disso para quem está totalmente ilegal, né? Essa pergunta é muito pertinente, inclusive o assunto, o tópico imigração, é um tópico que está praticamente diariamente nos noticiários americanos, tá? E essa é uma das discussões, o que fazer com os imigrantes que a gente chama de imigrantes indocumentados, né? Os imigrantes que não têm documentação aqui nos Estados Unidos. Acho que a primeira coisa que as pessoas precisam entender é, quando você viola uma lei de imigração aqui nos Estados Unidos, você está tendo uma violação de ordem civil,
não é uma violação de ordem criminal. Então, a pessoa violar uma lei de imigração, ela não é uma pessoa criminosa. Tá? Agora, infelizmente, existem consequências que podem levar à prisão, apesar de não ser um crime, ser uma violação civil, mas isso pode acarretar uma prisão civil. Tá? E como que isso acontece? Então, você deu o exemplo da pessoa que veio para cá com visto de turista. O visto de turista autoriza com que a pessoa fique aqui por até 6 meses no máximo. Tá? Se existir uma justificativa suficiente para que essa pessoa peça uma extensão desta permanência de turismo, você pode pedir por mais 6 meses. Então você pode ficar no máximo até 1 ano com visto de turista aqui nos Estados Unidos. Lembrando que é 6 meses, você pede uma solicitação de extensão e fica mais 6 meses. E aí vamos supor que a pessoa fique, além disso, ela trabalha, né? O visto de turista não permite com que você trabalhe, isso é uma violação. Tá? O que pode acontecer, e acontece com muitas pessoas, é absolutamente nada. Né? A pessoa continua, ela tem a vida dela aqui, ela vai ter algumas privações, porque ela não vai ter carteira de motorista, ela não vai ter o Social Security Number, que seria o CPF, então assim, ela vai ter dificuldade em várias questões do dia a dia. Tá? Mas, eventualmente, essa pessoa, se quiser, vem, trabalha, junta dinheiro e vai embora para o Brasil, vai ficar registrado, a hora que a pessoa embarcar de volta para o Brasil, vai ficar registrado que essa pessoa extrapolou o período, e aí provavelmente essa pessoa vai perder o visto e não vai conseguir mais voltar para os Estados Unidos. Tá? Agora, de novo, é uma violação, é errado fazer isso, e o pior que pode acontecer para uma pessoa dessas é ela ser pega por autoridades da imigração, tá? Ou às vezes até por denúncias. Alguém pode denunciar: olha, eu conheço um imigrante indocumentado, por favor, venham buscar a pessoa. E infelizmente a imigração realmente vai atrás e prende. Tá? E aí vai acontecer, pode acontecer então também de ser instituído um processo de deportação, né? Onde a pessoa vai ter que se apresentar perante um juiz de imigração e eventualmente, se essa pessoa não tiver defesa, ela vai ser deportada. Isso a gente está falando de uma pessoa que entrou legalmente, entrou como turista, ficou, extrapolou o prazo, já entrou com a intenção de trabalhar, na verdade, né? Mas e os casos, por exemplo, de quem usa os coiotes, pula a fronteira? Esse cara não tem documento nenhum, né? Ele não tem nem passaporte muitas das vezes. Ele entra, é totalmente legal, ele é um John Doe, seria isso? Olha, Everton, o imigrante indocumentado que atravessa a fronteira, ele está numa situação, sim, pior do que a da pessoa que veio através de um aeroporto, por exemplo, com um visto. Né? Aqui a expressão que os imigrantes usam é a porta da frente e a porta de trás. Né? Então, quem veio com visto pelo aeroporto, veio pela porta da frente, mas é aquele convidado, né? É a visita que veio para sua casa, mas não saiu da tua casa, veio só para jantar, tá morando na sua casa. Mas aí tem o outro, que entrou pela porta de trás. Esse você nem convidou, tá? Esse realmente está numa situação um pouco pior. Existe um foco das autoridades de imigração maior nesse tipo de imigrante indocumentado, tá? A imigração ela vai mais em cima desse tipo de imigrante, tá? Que não necessariamente é um imigrante que praticou mais violações de imigração ou que é um imigrante que fez uma coisa pior. Não é. Isso é uma percepção que eu consideraria equivocada, tá? Porque no fim os dois violaram leis de imigração, os dois são deportáveis, os dois podem ser presos por autoridades de imigração e serem deportados, tá? Eu acho que existe muito uma percepção da mídia, é uma percepção de muitos, eu vou te dizer, existem os americanos que não gostam de imigrantes, né? Existem americanos xenófobos, tá? E existe essa percepção que, então, assim, talvez porque o cara entrou pela fronteira, ele fez uma coisa pior.
No fim, a situação a pessoa violou leis de imigração e as duas pessoas estão indocumentadas. Entendi. Não tem o menos pior nesse caso. Os dois estão no mesmo patamar perante a lei americana. Eu vou te dizer que existe a seguinte vantagem. Se você tem o imigrante A e o imigrante B, né? Um entrou com visto e ficou, o outro entrou atravessando a fronteira. O imigrante, vamos supor que eles conseguiram uma maneira de obter o green card, tá? E, de novo, existem vários tipos, existem várias maneiras, tá? Fica mais fácil para quem entrou pelo aeroporto, para quem entrou com visto. Existem algumas situações que ficam mais fácil e melhor, tá? Essa é a vantagem de quem entrou com visto. Tem a possibilidade, pelo menos, de renovar, né, um pedido de turista por mais 6 meses. Não fica totalmente irregular dentro do país, né? Se não for pego trabalhando, é um turista, né? Então, perfeito. Talvez ele tenha menos dor de cabeça, talvez, né? Se for abordado, por exemplo, pela imigração, né? E lembrando que enquanto o seu visto de turista está válido, por exemplo, você pode dirigir com a carteira de motorista do Brasil. Uau! Porque você é um turista. Entendi. Certo? Se você está aqui a passeio, as autoridades não vão te obrigar, você tem que tirar uma carteira de motorista daqui. Não, eles sabem, você está passeando, você tem uma carteira do Brasil, então eles sabem, você sabe dirigir. Se você é um turista, tudo bem. E uma coisa que eu sempre me perguntava lá em Portugal, quando eu morei lá, né? Eu também podia dirigir com a minha carteira de motorista do Brasil e eu falava, mas como é que eles sabem qual é a categoria da minha carta, se eu posso dirigir pesado, leve, moto, né? Eles não tinham noção, essa é a verdade, né? Hoje talvez sim, pelo volume de brasileiros que estão lá e até uma facilidade. Hoje em Portugal, por exemplo, você paga uma taxa, se eu não me engano é de 170 euros, e você entrega a sua carteira de habilitação brasileira e eles dão a carteira portuguesa. Você não precisa fazer prova, não precisa fazer nada, nem aula. Muito interessante isso. Muito, né? Porque pelo menos eles têm a certeza de que você é habilitado e que você, a partir do momento que tem um documento de lá, você vai estar, entre aspas, mais vigiado pelo Estado, né? Então, eu achei uma coisa muito funcional, que deveria ser em qualquer parte do mundo também. Bom, Luciano, eu quero te fazer um montão de perguntas, né, sobre padrão de vida de brasileiros legalizados e ilegais nos Estados Unidos. Quando é que eles procuram um serviço jurídico? Casos de sucesso e, claro, apesar da delicadeza do assunto, os casos hilários, né, que deve ter bastante. As vantagens de se ter um passaporte português para se chegar aos Estados Unidos. Mas antes, eu te convido a assistir aqui um filme, um breakzinho bem pequeno que a gente vai fazer agora para vir para o segundo bloco, que é um filme produzido por Visite Portugal. É um filme que convida a visitares o teu mar, a tua terra, o teu melhor destino. Então me espera um pouquinho que a gente volta já, é muito rápido. Só tu podes fazer este mundo rodar. Só tu podes fazer a escuridão brilhar. Só tu podes emocionar-me. Traze-me essa cor, encher o meu coração de amor. Só tu podes causar essa mudança. Quando me agarras, eu entendo essa dança na minha tua
tua mão. Tu és o meu único destino. És o meu sonho real, o meu único tu. Sou tu. Pode causar essa mudança Quando me agarras, eu entendo essa dança. dá-me a tua mão e mostra-me teu caminho. És o meu sonho real, o meu único tu. Visita o teu mar, o teu sol, o teu património e a tua cultura. Tu podes viajar pelo melhor destino do mundo. Visita Portugal. Olá, estamos de volta aqui com o nosso Papo de Gajos do canal Lusofonia TV com o advogado de imigração nos Estados Unidos, Luciano Parque. E essa segunda parte aqui a gente vai falar de assuntos mais técnicos, vai falar como você pode se preparar para chegar nos Estados Unidos de uma forma legal, ou se você já está morando nos Estados Unidos, qual é a melhor maneira de você se legalizar. Luciano, eu queria saber de você um pouco, né, como é que é o padrão de vida de quem está morando nos Estados Unidos, né? Do ilegal ou do legal, o mercado de trabalho, como é recebido esse imigrante? Eu queria saber se há uma barreira, se o povo americano tem uma resistência em receber o imigrante, talvez, eu não sei se eles perguntam se ele é legal ou ilegal, né, na hora de fazer uma contratação, trabalhar numa empresa americana. Como é que é essa relação? Esse brasileiro que ainda está sem documentação, né, o ilegalizado, ele consegue também trabalhar numa empresa americana ou ele vai acabar trabalhando em empresas da comunidade brasileira ou da comunidade portuguesa aí nos Estados Unidos? Eu vou dizer que, no geral, né, contexto geral, os Estados Unidos ele é bem receptivo, ele é um país feito de imigrantes, né, ele é um país que precisa de imigrantes. Tá? E também a gente tem que levar em consideração diferenças regionais, né? Então, existem regiões que a comunidade imigrante ela é bastante presente, faz parte do dia a dia, então, obviamente, você não vai ter grandes problemas aí. Existem algumas exceções, eu vou dizer que é de verdade exceções, tá? Não é a regra geral. Você pode ter regiões onde você vai ter um ou outro elemento, uma questão individual de algumas pessoas que não gostam de imigrantes, tá? Eu sei que a mídia às vezes aparece e mostra muita coisa, mas eu te diria que isso não é o espírito, não é o sentimento geral, tá? Quando você vê, sei lá, na noticiário, questão de violência ou discriminação contra imigrante, isso eu acho que é mais exceção do que regra, tá? Agora, com relação ao imigrante que está indocumentado, tá? Existe sim uma necessidade das empresas contratarem apenas pessoas autorizadas a trabalhar. Isso não é uma discriminação contra os imigrantes, mas é um requerimento legal. Se a empresa contrata pessoas não autorizadas a trabalhar, ela acaba sendo prejudicada, ela acaba sendo multada. Então, não é que as empresas não querem contratar imigrantes indocumentados. É porque realmente as empresas não podem aceitar pessoas indocumentadas no seu trabalho. Agora, tendo dito isso, e aí você perguntou da qualidade de vida, eu reitero, a qualidade de vida aqui ela é muito boa, principalmente se você compara, no meu caso em específico, por exemplo, eu vim de São Paulo, né? Quem conhece São Paulo sabe que é uma loucura, né? E uma coisa que, por exemplo, sempre pesou muito para mim, duas coisas que pesavam muito para mim, era o trânsito horroroso de São Paulo
e a violência urbana em São Paulo, que é assim, ela está em proporções ridículas, né? Então vir para cá e você poder ter uma vida tranquila, é um trânsito, lógico, existe trânsito, mas é um trânsito aceitável, né? Mas você não precisa ter medo de ser assaltado a qualquer momento, né? A polícia aqui funciona, ela é eficiente. Então assim, a qualidade de vida em geral, ela é muito boa. É um país rico, então o mercado de trabalho, ele é cheio de oportunidades, inclusive para os indocumentados, tá? Então, sem dúvida nenhuma, existem várias portas que não vão se abrir porque eles não têm autorização de trabalho, mas existem ainda assim algumas oportunidades. A gente sabe que são geralmente oportunidades de trabalho braçal, de trabalho físico, né? Mas essa área de mão de obra, né, aqui nos Estados Unidos, de trabalho físico, ela é muito bem remunerada, principalmente se você for comparar com valores do Brasil. Eu não sei como é que é em euro lá na Europa, mas eu imagino que o mercado aqui nos Estados Unidos vai remunerar melhor até mesmo do que Portugal. Eu também acredito que sim, né? Portugal, na verdade, ele tem uma característica bem diferenciada, porque ele tem um dos menores salários mínimos da Europa, né? Então, é um padrão, na verdade, que a grande maioria dos portugueses ganhem um pouco a mais do que o salário mínimo, né? É muito difícil achar pessoas que ganham 2, 3, 4 salários, né? É muito raro, na verdade. Mas lá também a mão de obra também ela é muito mais valorizada. O pessoal da construção civil, por exemplo, eles acabam ganhando mais do que a média nacional, né? Enfim, inclusive as pessoas que trabalhavam na construção civil, né, que eram assentadores de piso, as pessoas que trabalhavam na obra mesmo, né? Antigamente em Portugal elas migravam para outros países porque os outros países com uma renda média maior acabavam migrando, e com isso Portugal ficou com uma defasagem de mão de obra. Então muitos imigrantes que chegam lá acabam indo para a construção civil e ganham 2, 3 vezes mais do que a média nacional. Realmente a mão de obra é muito mais valorizada na Europa e, como você disse, nos Estados Unidos também, do que aqui no Brasil. Aqui o cara que bate massa é o cara que vai ganhar menos, né? Não tenha dúvida. Agora, dito tudo isso, né, quando é que esse imigrante que não está legalizado procura uma assessoria jurídica? Quando é que eles batem na tua porta? Quando o ponteiro já bateu lá no vermelho? Quando ele já se vê sem saída? Qual é o momento? Tem gente que te procura com uma certa antecedência, né, que se previne, na verdade, que aconteça alguma coisa, ou não? A grande maioria é assim: Luciano, ferrou. Eu acho que você acertou na pergunta. É uma minoria, mas existem algumas pessoas que procuram o advogado de imigração antes de que algo aconteça, né, de maneira preventiva. Existem situações que realmente não tem o que fazer, mesmo a pessoa querendo tomar alguma atitude preventiva, às vezes não tem o que fazer, mas esse é o recomendável, sem dúvida nenhuma, né? Agora, a grande maioria é realmente assim, são em 2 situações, a grande maioria. Uma é como você falou, quando realmente aconteceu um problema, né, o ponteirinho já está no vermelho, já está para explodir o motor, né, e aí eles vêm e nos procuram. Em algumas situações, infelizmente, assim, é algum membro da família que vem em desespero falando: olha, o meu marido foi preso, o meu filho está preso, né? Aí realmente é o pior que pode acontecer. Mas em muitas situações tem como remediar. Existe o processo de você pedir soltura sob fiança, tá? Se determinados requisitos forem atendidos, tá? Mas de qualquer modo, o leite já esparramou, né? Mas essa é uma grande maioria. A segunda grande maioria é realmente quando a pessoa ela identifica a possibilidade
de se regularizar, né? No começo da nossa conversa, eu usei como exemplo alguém que, por exemplo, encontrou uma maneira muito comum de se regularizar através de casamento, por exemplo, né? Então a pessoa vem aqui para trabalhar, ela fala assim, eu quero juntar dólares, aí depois eu volto pro meu país com dinheirinho, mas aí nesse processo ela acaba encontrando alguém, se apaixona, e essa pessoa, se for uma pessoa americana ou uma pessoa que tem um green card, ela pode passar o green card pro esposo ou para a esposa, né? Tá, então, aí numa situação como essa, os clientes vêm nos procurar e falam assim, olha, eu acho que eu tenho como conseguir um green card, doutor, o senhor pode fazer um processo para mim. Então, na maioria são esses dois, ou realmente quando surge um problema, ou quando a pessoa identifica que ela pode obter a regularização da situação de imigração. E você falou uma coisa agora que eu automaticamente já pensei, né? Os casamentos de conveniência, né? Que deve ser uma indústria, né? Inclusive, um dos meus amigos aqui que apresentava o programa comigo, ele tem aí um amigo também que mora nos Estados Unidos e ele tentou fazer um casamento de fachada e na última hora deu tudo errado, porque a mulher falou informações desencontradas, ela contou uma história, ele contou uma história e por fim ele não conseguiu o visto dele, né? Não é uma boa tática, né? Essa. Você corre o risco realmente de cair numa investigação para saber se esse relacionamento é sério, não é isso? Perfeito. Everton, isso infelizmente ele acontece com uma certa frequência, né? Esses casamentos por conveniência, mas sem dúvida nenhuma não é indicado, não é recomendado, e ao contrário do que quando eu falei no começo que violações de imigração são violações de ordem civil, o casamento para você conseguir um green card, um casamento falso para conseguir um green card, isto sim é um crime, porque aí você não está só violando leis de imigração, você está cometendo uma fraude, tá? Aí vira questão criminal. Então, realmente não recomendo. Nenhum advogado de imigração sério jamais recomendaria. Você fez esse comentário de uma pessoa que você conhece, no fim deu errado. Isso também é muito normal acontecer. A pessoa gasta não sei quantos $1000 por uma coisa dessa, por uma fraude dessa, e ainda por cima nem consegue o que queria. Então, vai perder o dinheiro, não vai ganhar o green card e ainda vai sofrer um processo criminal. Tá? Bom, eu imagino então que você tem aí boas histórias para contar. Comece pelas de sucesso, aquelas que você realmente achou que ia ter um grau de dificuldade muito grande, mas acabou sendo bem sucedida. E depois a gente vai tentar, se você puder contar, é claro, alguma que seja engraçada, porque eu acredito que deve ter muita história maluca aí de quem te procura, né? Olha, nessa linha de trabalho que eu tô, é um trabalho onde a gente lida muito com pessoas, né? Eu, por semana, eu devo falar com várias dezenas. Ao fim do mês, eu falei com centenas de pessoas, tá? E aí, assim, fica até uma desculpa em público que às vezes eu não consigo lembrar dos nomes das pessoas, mas é porque a gente, nessa linha de trabalho que eu tô, a gente fala com tantas pessoas assim, é difícil a gente decorar o nome de todo mundo. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem esse trabalho, como a gente tem esse relacionamento cara a cara com a comunidade de imigrantes, vou te falar que é um trabalho muito, muito gratificante, Everton. Não é um trabalho que, quando eu era mais jovem, eu imaginei assim, eu quero ser um advogado de imigração. Eu jamais pensei que eu fosse ser um advogado de imigração, e ainda mais nessa linha de trabalho que eu faço, tá? Nessa linha quando eu digo que ela é extremamente gratificante, a imigração, ela tem várias facetas, ela tem vários tipos de processos diferentes. E um tipo de imigração que a gente lida é o que a gente fala de imigração por motivos humanitários, tá? Não é o cara que vem a trabalho, não é o cara que vem para estudar,
né? O cara que trabalha já é um grande executivo numa multinacional. Não, não é. É realmente gente que precisa de ajuda, é gente que sofre, pessoas que são vítimas, muitas vezes assim, de crimes seríssimos e de abusos muito violentos, tá? Evidentemente, assim, por eu ser um advogado, eu não posso falar muitos detalhes, porque eu tenho que manter confidencialidade dos casos, mas o que eu posso dizer assim, eu tenho alguns casos especiais. Eu posso dizer que, infelizmente, problema de violência doméstica no Brasil, ele acontece, ele existe, e alguns casos são extremamente sérios. E teve alguns casos que a pessoa realmente ela foi para os Estados Unidos, não foi por causa de oportunidade de trabalho, porque eu quero ganhar em dólar. A pessoa realmente foi para fugir de uma perseguição, de uma violência seríssima. E a gente sabe que muitas vezes as autoridades brasileiras não levam a sério certas ameaças de morte. Mesmo quando aconteceu violência física, existem evidências seríssimas, né? Mas enfim, eu tenho alguns casos extremamente tristes, mas que assim, que ao final tivemos um final feliz porque a gente conseguiu o tal do asilo, né? Baseado em perseguição, baseado em violência, tá? Não é muito comum. Eu até gostaria de falar publicamente que ele é um processo difícil. O asilo não basta você ser vítima de violência, ele tem um aspecto técnico muito grande. Então, um processo de asilo bem feito, e um processo de asilo para ganhar na corte de imigração aqui nos Estados Unidos, ele suga muita energia da gente, tá? Mas, de novo, por causa da complexidade técnica dele, tá? Mas, enfim, esses são os casos que eu posso te falar, são extremamente gratificantes, onde a gente vê que a gente pode ajudar, porque geralmente vem a mãe com uma criança pequena, né, fugindo de violência muito séria, mas tem o outro lado também, né? A gente não tem só casos tristes, né, de vítimas de algum tipo de crime sério, a gente também tem histórias muito bonitas de gente que veio muito pequena para cá, para os Estados Unidos, mas assim, indocumentados, cresceram aqui, mal falam o português, ou seja, são como americanos. Eles falam só o inglês, a vida, a cultura deles é americana, né? Mas está indocumentado, porque veio muito criança para cá. E é muito legal você ver alguns casos de namorados, né? Namoraram desde a época da escola, estão namorando há, sei lá, 12, 13, 14 anos, e aí eles se casam, e a esposa ou o esposo, né, um dos dois é americano e consegue passar o green card para o marido ou para a esposa, e é muito gratificante, é muito gostoso você ver isso. São histórias de vidas onde um problema muito grande na vida da pessoa está se consertando, né? E a gente tem alguns casos também que são hilários, que são dignos de novela, tá? Novela das 8, né? Então, a gente estava falando agora há pouco de casos de casamento por conveniência, né? Sim, sim. Que deve ser constante, né? Então, existem situações cômicas com isso, mas às vezes existe também, é mais cômico ainda quando a gente vê que o casamento é de verdade, mas um dos membros do casal, né, acaba pulando a cerca. E em retaliação. Em retaliação o processo acaba. Uau. Porque a pessoa fala assim, olha, não, essa pessoa me traiu, vai ficar sem o green card agora. Nossa, imagina a situação, né? O processo andando, tá quase... E aí a pessoa que tá fazendo o green card puxa o cabo da tomada. Semana passada eu entrevistei o Marcelo Santos, que é de uma rádio web, e ele falou, duro, né? Quando a gente chega na última fileira de tijolos e resolve parar porque cansou, né?
Então, e o muro fica incompleto. Então, é a mesma situação, né? Ele está ali quase, entrou com pedido, está tudo legalizado, tudo certo, aí tem um desarranjo, né, matrimonial, e a pessoa fala, vamos nos separar e agora você se vira, né, para conseguir aí o seu visto de novo. Isso acontece. Imagino que sim. Eu tenho a impressão, né, conhecendo brasileiro, que gosta de farra, né, que gosta de pular cerca, né? Não são todos, né? Vamos deixar isso claro. Né? Eu vou dizer, isso não é exclusivo de brasileiro. Uau! Não é exclusivo de brasileiros. Pode ser. Eu queria te perguntar agora, Luciano, em relação ao passaporte português, né? Tem alguns benefícios, não tem? Para você poder entrar nos Estados Unidos, ou não? Sim. O passaporte português, diferente do passaporte brasileiro, se você vem a passeio para os Estados Unidos, ele não requer o visto. Né? Você não precisa passar pelo processo de solicitar um visto para o consulado americano, né? E apresentar esse visto no aeroporto aqui nos Estados Unidos. Portugal, ele faz parte de uma lista de países que é o que a gente chama de Visa Waiver Program, tá? Que é o programa de isenção de vistos. Então, só quem tem cidadania portuguesa e tem o passaporte português, ele simplesmente precisa se cadastrar num programinha chamado ESTA, que nada mais é uma liberação de segurança, tá? Não tem nada a ver com a pessoa estar autorizada a vir passear para cá, não é isso, tá? ESTA, a pessoa na verdade se cadastra online e ela é aprovada, tudo pela internet, tá? Mas ela tem que fazer isso antes de embarcar, mas é mais por questões de segurança, tudo isso por causa depois do 11 de setembro, né, o ataque terrorista, tá? Então nada mais é do que um passo de segurança, não é um passo de imigração. Então quem tem o passaporte português pode vir para os Estados Unidos no Visa Waiver Program, tá? Com o passaporte português, vem aqui a passeio, pode ficar até 90 dias, tá? E diferentemente de quem tem visto, né? Porque, de novo, isso não é um visto, tá? A pessoa não tem como estender esses 90 dias. Ela realmente tem que ir embora. Se for o caso, ela vai, fica um tempo e volta, tá? Isso é autorizado, tá? O que não pode é ficar acontecendo toda hora, porque aí o oficial de imigração no aeroporto vai perceber assim, você passa 90 dias aqui, depois você passa 5 dias em Portugal e volta pra cá, fica de novo 90 e fica fazendo isso toda hora, assim, você tá morando aqui, né? Ou tá trabalhando, enfim. História bem próxima a essa aconteceu comigo. Eu já estava há 6 meses em Portugal, eu já tinha o meu pedido de residência e trabalho, mas não tinha saído ainda. E quando deu 6 meses, eu passei uma semana na Espanha e voltei para Portugal novamente para ficar mais 6 meses. Aí nesse segundo período saiu toda a minha documentação, aí eu já tive carta convite de empresa e tudo mais, isso realmente facilitou bastante para mim nesse período. Acredito que com passaporte português dá para dar um pulinho ali no Canadá para renovar para mais 90 dias, né, nos Estados Unidos depois. Mas talvez aí a grande vantagem que eu vejo, né, é que realmente para quem já enfrentou um consulado dos Estados Unidos aqui em São Paulo, por exemplo, sabe que é difícil agendar, é lotado, fila, paga uma taxa e paga despachante. E você pode ser negado ali no guichê, né, sem muitas explicações. Eu entendo todos os motivos que pode ter o país, mas normalmente é sim, não e até logo, né? Então eu sei disso porque a minha filha foi para Disney e chamaram a minha esposa para ir no consulado para saber se ela já não morava lá ou se a filha ia encontrá-la. E nesse período, né, eles falaram assim, mas nós não vamos dar visto para a senhora. Ela falou, mas eu não quero ir, quem vai é somente a minha filha, né? Então é um desgaste,
na verdade, Sim. né? Para o brasileiro que quer fazer as coisas legalmente, ele passa realmente um perrengue aqui, né? No nosso português, claro. E como você falou, você ainda tem o risco, você passa por todo esse processo, você tem um trabalho para fazer isso, você gasta dinheiro e você ainda pode ser negado. E aí, uma vez que é negado, isso fica no registro, fica no histórico da pessoa. Então, quando a pessoa for testar de novo, vai aparecer que já foi negado uma vez. Então, muito provavelmente vai continuar sendo negado. Isso é terrível, né? E no nosso caso era visto de turismo mesmo, né? Não tinha intenção nenhuma. Eu fico pensando então quem tem intenção, que o sonho é quebrado ali na hora, quando você tem um visto negado, né? Então, talvez, né? Não sei se você vai concordar comigo ou não, mas o brasileiro que tem descendência portuguesa, ele pode entrar com um processo para tirar a cidadania portuguesa, que é um processo hoje que não é tão demorado, né? Tem um custo um pouco alto, mas acessível ainda, né? Então, ele ter o seu passaporte português e ir para os Estados Unidos e a partir daí então entrar com o processo, né, de pedido de visto de residência, o green card ou visto de trabalho. Isso realmente facilitaria e tiraria a ilegalidade desse brasileiro que toma um não como brasileiro, não é? Vamos lá. Sim, a resposta curta é eu concordo. Tá? Mas lembrando que, assim, quem tem o passaporte português não tem esse problema, não tem essa dificuldade, não tem que passar pelo processo de pedir um visto de turista, tá? De novo, com o risco de gastar dinheiro e ser negado ainda por cima, né? E de, entre aspas, sujar a ficha de imigração, né? Tendo uma negação. Mas lembrando que isso é só para um visto de turismo, né? Não é nem, quer dizer, desculpa, não é nem um visto, né? Mas é uma entrada com o passaporte português para passeio, para turismo, que te autoriza a ficar apenas 90 dias, tá? Agora, se a pessoa tem a oportunidade de conseguir um green card, um visto de trabalho, alguma outra coisa além, isso vai da individualidade de cada pessoa ter a habilidade, ter um sponsor, enfim, ter alguma coisa que autoriza essa pessoa a chegar até um green card. Bom, mas a vantagem é que a pessoa que tiver o passaporte português não vai falar com você por telefone. Ela pode ir diretamente no seu escritório quando estiver nos Estados Unidos para fazer a legalização dela. Perfeito, né? Perfeito. Ter vontade de morar nos Estados Unidos não é uma violação da lei de imigração. Todo mundo que vem passear e vai conhecer a Disneyland adora os Estados Unidos, vai falar, poxa, gostaria de morar aqui. Isso não é violar a lei de imigração. Perfeito. Você vir para cá e fazer consulta com o advogado de imigração, né, que, aliás, lógico, se você tem esse sonho, esse objetivo, por favor, esse é o recomendado. Não use serviços de chamados consultores de imigração, ou de o que os hispanos usam muito, eles chamam de notários, né? Os notários de imigração. Gente, tudo isso é uma farsa. Por mais que essa pessoa jamais falar que ela não é habilitada. Essa pessoa quer vender os serviços dela. Mas, sem dúvida nenhuma, essas pessoas não são habilitadas, tá? Essas pessoas não são advogados. E o direito de imigração aqui nos Estados Unidos, como eu falei bem no comecinho, ele, além de complexo, ele exige que seja manuseado por um advogado, tá? Sem dúvida nenhuma, um advogado ele tem um valor mais alto, mas isso aí vem do expertise, vem da segurança, vem da qualidade do trabalho, tá? E não adianta você economizar um pouquinho mais com serviços de paraprofissionais, né? Muitos se chamam de paralegal ou um para-assistente, um notário, um consultor. Gente, tudo isso é fraude. Lógico que eles vão vender o serviço dele como o melhor, que eles conseguem isso, aquilo, mas são fraudes, não funcionam. E mesmo que funcione, vai ser no serviço mais básico, que você muitas vezes poderia ter feito sozinho, tá? Mas quando se trata realmente de um processo onde você vai chegar no green card, você vai precisar de um advogado. Perfeito, Luciano. Acho que é bom frisar também
que você, o seu escritório, além do serviço de imigração, você dá toda uma assistência jurídica para os brasileiros que residem aí, que sofrem acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, enfim, tem tudo que pode acontecer no seu país de origem, no Brasil ou em Portugal, também pode acontecer em Portugal. Perdão, nos Estados Unidos, né? E vai acabar precisando ter uma assessoria jurídica para resolver esses problemas. Então, Perfeito. eu também recomendo às pessoas que elas procurem um serviço oficial, honesto, né, para que elas não caiam em golpes, porque às vezes é tão sofrido. Eu já fui imigrante e eu sei o que é quando você perde dinheiro, né, numa situação ruim que aconteceu, e aí vem alguém e ainda tira proveito da situação ruim. Isso é péssimo, né, para a pessoa em si. Então eu aconselho também imensamente que as pessoas procurem pessoas responsáveis, pessoas que realmente estão ligadas ao assunto, para resolverem o mais rápido possível e da melhor maneira possível também, né? Perfeito. Bom, Luciano, a gente está chegando ao fim da nossa conversa e tem tantas outras perguntas que eu queria fazer para você. Parece até um chavão meu que eu sempre falo, puxa, eu queria ter outros programas, mais horas para a gente poder conversar, mas, como eu já disse para todos que vêm aqui, você tem as portas abertas para quando você quiser. A gente pode fazer outro bate-papo aqui para a gente compartilhar essas experiências, assuntos mais específicos com os nossos seguidores, porque eu tenho certeza que hoje quem assistiu essa conversa que a gente teve saiu mais instruído, talvez até mais motivado para se regularizar, né? Não deixar para a última hora, como a gente falou, que a grande maioria deixa bater lá no ponteiro no vermelho, quando está explodindo, e de repente a gente consegue sensibilizar para que as pessoas, independente de quem elas vão procurar, né, os meios que elas vão utilizar, mas que elas já comecem a pensar antecipadamente também nessa questão de legalização, porque acaba saindo muito mais barato, né? Para resumir, uma vez a gente conversou e falou assim, um serviço de um bom advogado para uma legalização é muito mais barato do que você tentar atravessar a fronteira ilegal. E as pessoas ainda não têm essa informação não chega nelas. E aí elas acabam fazendo uma opção caríssima, com vários riscos, né, de sequestro, de não conseguir atravessar, de ser roubado, né, e às vezes, muitas das vezes, não ter dinheiro para voltar novamente para o seu país depois, né, não consegue atravessar. Então, procure uma assessoria jurídica, né. Eu recomendo imensamente aqui o Luciano Parque. Além de ser um excelente profissional, é um grande amigo ao qual eu confio extremamente. É um advogado que faz trabalho aqui para a minha empresa também, né, de contratos internacionais. Então, é uma pessoa de extrema confiança. Mas se você quiser procurar outra pessoa, procure, né? Faça a parte legal para que você também tenha uma vida tranquila para você e também para a sua família. Eu acho que não tem nada mais terrível do que você estar com a sua família num país como imigrante e de repente você ter que ser separado da sua família, deportado e não ter contato e não ter como voltar novamente para o país, né? Então todo esse peso, toda essa estratégia familiar, ela tem que ser levada em consideração, tem que ter um peso nas suas decisões. Então a minha recomendação realmente é que procure um serviço especializado. Luciano, eu vou deixar você fazer as considerações finais para a gente terminar então o nosso programa, e fica aberto aqui novamente o convite para você vir e usar o nosso espaço para quando você quiser, tá bem? Muito obrigado, Everton. E é o que você falou, realmente imigração geralmente é um assunto que gera muito assunto, gera muitas perguntas. Se a gente pudesse, acho que dava para fazer uns 20 programas desses e a gente ainda não ia esgotar todos os assuntos. Mas eu gostaria de deixar então o meu WhatsApp para quem quiser entrar em contato comigo, quiser agendar uma consulta, quiser fazer perguntas.
O meu WhatsApp ele é o 508-494-8719. Mas se você está querendo entrar em contato comigo através de um telefone fora dos Estados Unidos, lembra que você tem que colocar o código do país, que é 1. Os Estados Unidos tem um código de país 1. Então você coloca o código do país 1 e o número do WhatsApp 508-494-8719. Vou repetir mais uma vez. Se quiser falar comigo no WhatsApp, marcar uma consulta, é o código do país 1 508-494-8719. E Everton, eu agradeço esse bate-papo de hoje. De novo, é um trabalho muito gratificante que eu faço. Eu gosto do que eu faço. Você já foi um imigrante lá em Portugal. Eu sou um imigrante aqui nos Estados Unidos. Os meus pais foram imigrantes no Brasil, né? Então, assim, é uma coisa que vem de dentro de mim. Eu tenho muito prazer em ajudar a comunidade imigrante, e aqui nos Estados Unidos essa necessidade ela é real, ela existe. E, de novo, eu fico aberto para quem quiser entrar em contato comigo pelo WhatsApp, e também, quando a gente tiver a oportunidade, eu vou voltar aqui no seu programa com muito prazer. Bom, eu fiquei extremamente feliz e grato por você realmente ter aceito esse convite de participar aqui do nosso bate-papo. E, cara, eu espero que você venha me visitar novamente em breve, muito brevemente, porque a gente sente saudades de você aqui, eu e minha família. A gente sempre fala muito do nosso amigo Luciano Parque, e eu tenho certeza que essa saudade é recíproca. Então, eu espero que brevemente a gente se veja pessoalmente, né? Bom, meu amigo, um grande abraço então, até mais. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações de novos programas. Se inscreva no canal e dê um joinha também, porque isso vai contribuir bastante para o crescimento do canal. Eu sou Everton Ramos, eu fico por aqui, desejo a todos uma excelente semana e nos vemos em breve. Um grande abraço!